Vamos começar a falar desses coisas, que tem várias perguntas aqui, e eu já vou lançar uma aqui para você que geralmente o pessoal não consegue entender isso, né? E a gente está com uma pessoa que certamente vai poder responder isso para a gente. David, quando a gente fala de ciclo da bateria, né? Que é o ciclo de carga e descarga, e muita gente tem dúvida em relação a isso. Todas as baterias são medidas em ciclos, né? Sim, Pelos números que eu tenho pesquisado aí, você até me corrige se eu estiver errado, geralmente as baterias de NMC, né, níquel, manganês, cobalto, exatamente. que são as de maior densidade energética, né, aquelas que conseguem reter mais energia por menos material, inclusive também são as mais suscetíveis à falha térmica, porque elas têm maior densidade. Essas baterias costumam ter ciclos que variam em 3.000 a 5.000 ciclos, tá correto? Perfeito, É correto. esse dado mesmo. É isso mesmo. Então, pessoal, Fez bem o dever de casa. não estava chutando aqui no passado, não. Tinha E você fez bem em pesquisado. falar de tanto a tanto, porque toda hora surge uma melhoria, uma tecnologia nova, uma nova arquitetura, incluindo vários aspectos, refrigeração, a eletrônica, barramentos e assim por diante. Tudo isso interfere na durabilidade da bateria. E as porcentagens, porque quando a gente Sim, fala NMC, todo mundo acha sim, que é uma bateria só. E não. Existe NMC numa proporção, existe NMC em outra proporção. Então as exatamente. baterias elas têm proporções de metais diferentes, né? De acordo com a implementação delas. Mas vamos lá. Explica pra gente então o ciclo, porque a bateria tem 3.000 ciclos, e eu costumo mostrar para as pessoas, dizer assim, olha, vamos ver quanto tempo que a bateria dura? Então vamos pegar 3.000 e vamos dividir por 365. O número que dá é o tempo em anos. Isso, se você pegar e carregar o carro todo santo dia, aquela bateria vai durar aquilo. Mas ninguém faz isso, tirando o Uber e o carro de transporte de last mile, né? Que é aquele cara que carrega todo dia. Mas vamos lá. Quando a gente conta ciclo e quando a gente não conta ciclo? Porque aqui já tem uma pergunta nesse sentido, que é do Roberto Paiva, que tem a ver justamente com isso, que é o melhor da bateria do carro é carregar preferencialmente até 80%, e quanto mais lento o carregamento, melhor para a vida útil da bateria. Então, aqui já tem um mito. Aqui já tem um mito. Mas vamos lá. O que é o ciclo e quando a gente conta o ciclo? Vamos lá. Se a gente fala de uma bateria de 60 kWh, ok? 100% dessa bateria é 60 kWh. Disponível, é a energia disponível para utilização. Se eu usar 50% dessa energia hoje e amanhã recarregar novamente, então eu usei 30%, eu usei 30K, né? Metade, Metade. 50%. Eu usei lá 30 kW. E chego em casa, conecto para recarga de mais 50%, e no outro dia eu faço isso, mais uma vez, aí eu contei 100%, 50 de hoje, 50 depois, juntou um ciclo. Ok. Se eu fizer com 20%, em 5 dias eu fiz um ciclo. Então você tem que contar a capacidade total. 25%, exato. Tá? Agora, esse é um ponto. Isso é lógico, essa é uma regra geral. Isso era onde eu queria chegar. A gente vai falar dos detalhes. Agora eu vou desmembrar esse detalhe aí, né? Por exemplo, você explicou aí que a porcentagem que você carrega quando você chega a 100% conta um ciclo. Mas a gente sabe que as baterias, elas são compostas por células que na maioria das vezes estão dentro de módulos. Sim. E esses módulos são colocados em série no carro. Série, paralelo. Na grande maioria das vezes, série para compor a tensão nominal, né? Sim. Carro elétrico tem, em tese... Mas aí tem o paralelo também para capacidade. Para aumentar a corrente, né? É sempre série e paralelo, né? Você coloca assim, por exemplo, 3 módulos em paralelo e depois coloca os módulos em série, para você atingir capacidade de corrente, mas também conseguir a variação de tensão. E aí a gente tem carros que tipicamente ou são de 400 volts ou de 800 volts. Bom, eu quando explico para o pessoal, eu costumo dizer que as baterias são como se fossem caixas d'água. Né? Então, são caixas d'água, uma colocada do lado da outra, só que a bateria ela não abastece as baterias com vaso comunicante, que abastece tudo junto, né? Ela vai enchendo uma caixa d'água, quando enche uma, começa a encher a outra, e assim sucessivamente, certo? Não necessariamente. Exato, mas não necessariamente. O que eu quero colocar assim, para as pessoas entenderem. Então, assim, a outra pergunta que eu quero desmembrar. Lá dentro do carro, existem módulos e células que são mais desgastados que os outros? Isso vai depender da arquitetura. O que já aconteceu no passado, e tem diferentes marcas, diferentes gerações de baterias que você vai ter esse efeito.
às vezes um desgaste maior no input ali do barramento, é onde entra a energia. e às vezes é onde o fluxo de corrente é maior ali. Então, por isso que eu falei, depende, porque isso com o tempo vai mudando. Gerações mais antigas tinham esse problema, a mesma marca, o mesmo fabricante muda a arquitetura, então faz o barramento que abastece linearmente todos os módulos. Isso vai muito da inteligência do BMS, do Battery Management System, que é o sistema que gerencia cérebro, o carregamento da bateria. Uma eletrônica inteligente, quanto mais nova e atualizada, e aí tem firmware, tem a parte de software disso, que aí tem atualizações constantes para melhoria de todo esse processo, e você tem a questão da própria arquitetura eletrônica. Tá. Não são duas coisas que muitas vezes... Às vezes a arquitetura eletrônica ela vai ter uma limitação para a atualização. Se tratando do BMS, não. Do BMS, ele já vai bem para essa questão de software, permite essa atualização. Esse BMS que é um sistema de gerenciamento, ele, né? O BMS é o Battery Management System, né? O sistema de gerenciamento da bateria. O que ele gerencia ali? Tipo, é tensão, corrente? Na verdade, é assim, se a gente fosse pensar que a energia da bateria é água. Vamos pensar dessa forma, né? A energia da bateria é água. Para a gente fazer uma analogia para as pessoas entenderem, né? O BMS seria o carinha que fica mexendo nos registros para ver quanta água vai para cada caixinha d'água, que seria cada módulo. É isso, David? Mais do que isso. Ele vai controlar a temperatura. Porque ele vai entender, está aquecendo. Aumenta o processo de refrigeração. Ele vai fazer, os mais modernos, o balanceamento ativo, que é o pessoal que fala, ele vai equilibrar essa energia entre os módulos, talvez fazer essa visão aí das torneirinhas. Ele vai cortar no mínimo seguro e no máximo seguro, então, porque a bateria de lítio, ela precisa desse carinha, diferente da bateria de chumbo, que ela não tem uma eletrônica para falar para ela, para agora ou continua. Não tem. O BMS, ele faz isso. Ele corta no mínimo, porque se ele falhar e essa bateria descer muito, isso vai ter vai acelerar a degradação química da bateria. O eletrólito, que é o que está entre o anode e o cátodo ali, energia. É o que faz geralmente o que consegue reter a energia dentro da bateria. Faz o transporte de um lado para o outro, carga e descarga. Então, dos íons, né? Então, essas são as funções aí do BMS, cuidar da bateria. Então, tá quente, resfria. Em alguns casos, está fria, esquenta. Que é os carros europeus. As pessoas não entendem isso, né? Porque o pessoal às vezes abre o capô do carro elétrico e tá lá um sistema de água, né? Igualzinho o carro a combustão. Exatamente igual, é um sistema de arrefecimento. Normalmente no Brasil, ele funciona como arrefecimento, que é pegar e baixar a temperatura, né? Aliás, já vou aproveitar para fazer uma outra pergunta que não chegou ainda nessa, mas eu vou fazer essa. David, ajuda a gente. Qual é a faixa de operação ideal de uma temperatura das baterias dos carros e dos componentes eletrônicos? Elas têm que funcionar de quanto a quanto? Isso vai depender de muitos outros elementos, tá? Porque depende da química, e aí vai. Por que uma não é só a economia do metal? A NMC, níquel, manganês, cobalto. 6, 2, 2, 6 de níquel, 2 de cobalto, 2 de manganês, e assim vai. Depois foi diminuindo. Hoje a maioria é 9, meio, para fazer as 10 partes ali. Então, é muito além dessa proporção, vai economizar tirando cobalto, por exemplo. Não, tem muito a ver com desempenho, durabilidade, resistência a calor, e por isso que tem várias. E só uma curiosidade, 2023 para 2024, o setor tecnológico que mais recebeu patentes no mundo foram as baterias. Sim, que porque tem muito desenvolvimento, né? Uma corrida muito grande, tá? Então... Mas a gente pode dizer que essas baterias, normalmente, elas operam naquela faixa de temperatura que é a mesma que é confortável para os humanos, né? Exato. Porque muitas dessas baterias, elas têm baterias de carros híbridos, por exemplo. Tem a marca aí, a própria Toyota faz esse tipo de uso, a própria Kia também, a Kia e a Hyundai faz esse tipo de uso no carro híbrido deles, que é fazer a tomada de ar para resfriar a bateria do ar da cabine, da cabine de dentro do carro Sim. Então, quer dizer, a temperatura dentro do carro tá ali na casa dos 23 graus, né? Que eles usam o ar interno do carro para resfriar a bateria. Mas o ponto principal
A gente pode dizer que essas baterias, normalmente, elas trabalham aí nas faixas ideais de 25 a 30 graus Celsius? Sim, a melhor condição para ela de vida seria isso. Ou Pode seja, colocar 20, se você tiver 20 a 30, você está numa faixa, falando do elemento temperatura sim. ideal, que também tem a ver com a durabilidade. É isso que eu. Então, mas peraí, só um porém. Então vamos lá. A gente está no Nordeste brasileiro, ou está lá no Rio de Janeiro nessa época de verão. 40 graus. 40 graus. Isso no ambiente, né? Aí a bateria tá lá no carro, né? Tá sendo demandada energia para o motor rodar. E aí você está esquentando mais a bateria, porque tem o problema da temperatura ambiente, tem o problema da temperatura da demanda, né? Então essa bateria vai subir ali, sei lá, para 50, 55. Não pode. Aí o sistema de arrefecimento entra resfriando. Mas Se me permite, a questão não é ela no carro. Aí, esse é um outro mito que nós vamos quebrar. Porque quando ela está no carro, o BMS, que nós acabamos de falar, faz o serviço dele. ele entra para resfriar. Vai trabalhar, porque aí cada montadora, cada fabricante de bateria vai definir o range de segurança, temperatura para essa bateria, para que ela tenha maior durabilidade. Então, o carro em funcionamento pode estar no deserto do Saara. O BMS vai ter que fazer o serviço dele. Ele vai ter que fazer direitinho. Dentro da temperatura de segurança e da durabilidade da bateria. Aí que tá. Se essa bateria estiver parada no sol, ela vai poder degradar mais do que ela em movimento no carro, dadas as proporções certas. Se o BMS, se o sistema não atuar para resfriar. Imagina, o carro tá desligado, tá lá com 40 graus de baixo ali naquele chão ali, enfim, tá refletindo esse calor para dentro da bateria e o carro tá largado lá no tempo. Então, é possível que ela tenha uma degradação maior do que quando ela está num bom uso. Não importa o ambiente. Agora, deixa eu fazer o inverso, que é o seguinte. A gente vê em alguns mercados, por exemplo, Canadá. Sim. Já vimos isso na televisão. Partes mais orientais da Europa, invernos extremos, né? Ali naquela região ali da Rússia, ou às vezes até nos países nórdicos, que os carros elétricos, quando a temperatura está muito baixa, eles não andam, né? Dá uma pane, e provavelmente por conta do eletrólito que pode congelar. Mas aí, nesse caso, tem que esquentar a bateria. O BMS vai ter que esquentar a bateria. Então ele usa água, ele usa a energia da bateria para carro europeu. Você viu como que é? Às vezes o cara, antes de ir pro carro, ele liga o carro para já aquecer o ambiente do carro. É mais ou menos o que vai ter que acontecer ali com a bateria. Então, quer dizer, a bateria não pode trabalhar nem muito fria e nem muito quente. Exato. Ela tem que trabalhar numa temperatura adequada para ela ter longevidade. De forma geral é. Por isso que vai ter lugares que não são todas as baterias que vai dar pane. No sistema, num lugar totalmente frio. Você vai ver que tem marcas que vão performar melhor em menos 20 graus do que outras marcas. Posso já abrir um parênteses? É porque assim, é que a gente sabe aí do mercado, e aí você já me ajuda se eu estou errado. A lítio ferro fosfato, muito usada pelos chineses, ela é muito boa para os ambientes mais quentes, mas ela falha mais no frio. Já a NMC, ela falha menos no frio do que no calor. Tá correto ou não? Depende. Depende também? Depende. Você tem a NCA. O que teve muito problema foi a NCA. Ok. É uma marca muito famosa que o pessoal começou a reclamar desses frios. Mas também foi frio extremo, menos 30. 20, menos 20, menos 15. E é uma coisa realmente fora da curva. E gente, mais uma vez, às vezes o carro a combustão também não vai funcionar. Se você olhar esses países, quando o clima está extremo, nem o carro funciona. Nem o carro a combustão liga. Na Sibéria, o pessoal não pode desligar. Acho que é na Sibéria. Tem um lugar lá que não pode desligar o carro a combustão. No Alasca, eles mantêm os caminhões, nas paradas de caminhão, os caminhões ficam ligados 24 horas por dia, inclusive com saias que vão até embaixo, para manter o calor, e eles param e o caminhão fica ligado a noite inteira, não só no Alasca, mas regiões mais do norte do Canadá, para que o caminhão não tenha problema de voltar a funcionar. Mas eu só estou fazendo esse paralelo para as pessoas entenderem que a bateria ela tem uma faixa de temperatura. Sim. E o sistema de arrefecimento ele pode ou arrefecer quando precisa, ou esquentar quando precisa. Sim. Diga-se de passagem, não são todos os carros que têm esse mesmo recurso. Por quê? Tropicalizando um carro, se eu vou diminuir meu custo para pôr esse mesmo carro aqui no Brasil, eu posso tirar esse sistema de aquecimento da bateria? Deve, né? Por que eu vou deixar um negócio para aquecer a bateria num país como o nosso? Não tem então, sentido. tem essa questão da tropicalização da tecnologia.
Então, não são todos, mas sim, nos lugares que você tem um ambiente extremamente frio, você tem que ter um cuidado, o carro, o fabricante, enfim, vai ter que se cuidar, vai ter que tomar cuidado com